E hoje o tema dessa mensagem é algo que eu já compartilhei com muitas pessoas. É um tema que tem mexido muito com o nosso coração. O tema é somos filhos de Deus, mas vamos tocar nesse tema, na questão da adoção, porque nós somos adotados, né? E quando a gente fala de adoção, dependendo do seu ponto de vista, você pode distorcer aquilo que a palavra de Deus diz a respeito disso. Por exemplo, a forma que nós lemos a palavra, seja com nossa experiência de vida, ou seja com óculos espiritual, teológico que nós usamos para interpretar as escrituras, isso interfere muito no seu entendimento. Por exemplo, sobre herança, é um tema, herança, nós somos filhos e temos direito à herança. E no nosso contexto natural, a herança você só recebe depois que o pai morre. E como ser herdeiro de um pai que nunca morre, o nosso Deus? Então, você viu como que mexe um pouco? E aí que a gente precisa entrar para a cultura daquele tempo, porque na cultura daquele tempo, a herança não era dada somente ou quando o pai morria. A gente pode ver, por exemplo, a questão do filho pródigo. Ele pediu a herança e o pai não tinha morrido. E ele foi lá e entregou para o filho pródigo, o filho rebelde ali, que quis pedir toda a herança, e o pai ele deu, e ele fugiu de casa, mas você viu no que deu, né? O filho que foge de casa não dá certo. Depois ele volta, e o pai, quando o filho volta, o que o pai ele faz? Recebe de braços abertos. Porque daí, se a gente for ler com o nosso contexto, a nossa história de vida, eu não vou voltar para o braço do pai, eu não vou voltar para o pai, porque o pai vai estar pronto com um chicote para poder me castigar, porque eu fugi de casa. Mas o nosso pai, quando nós vemos, quando um filho volta, ele vai e abraça. Está vendo como que muda? E até mesmo aí o filho mais velho, que ele falou, eu estou todo o tempo aqui, nunca saí. E o que o pai fala para ele? Tudo que é meu, é teu. Então, você já é herdeiro, você já pode desfrutar de tudo. Então, você vê como que é importante a gente ter um óculos correto para poder enxergar as escrituras. E até mesmo a questão da adoção. Esse tema adoção, o que vem na sua mente quando fala de adoção? Porque, por exemplo, nós tivemos a célula, eu pude compartilhar um pouco sobre isso. Alguns sabem que nós estamos num processo de adoção, né? E nesse processo de adoção, mexeu muito com a gente, não o fato de, porque a gente foi participar de palestras, entrevistas, e passamos na entrevista, glória a Deus, amém? Passamos na entrevista, e estamos aí. A mulher já foi essa semana lá em casa, tirou foto de todos os quartos, de todos os lugares para ver. Depois teve um tempo lá com as nossas filhas também, foi maravilhoso, foi muito bom. Só que eles falaram que a maioria do pessoal que adota são pais que não puderam ter filhos, então por isso eles vão adotar. Aí outra categoria de pessoas que adotam é aqueles pais que no seu coração falaram assim, nossa, na infância eu sofri tanto, mas sofri tanto, então eu não quero que aquela criança sofra igual também, então eu vou lá e eu adoto. E aí às vezes pode acontecer de não querer que o filho sofra também, e algumas coisas podem até distorcer um pouco. Não que a gente vai ser aquele pai que vai deixar o filho sofrer, não é isso. Mas sabe quando você está, na verdade, fazendo seu filho para suprir uma carência que você não teve, e não ter o entendimento correto do que é realmente derramar o amor sobre ele, né? E aí foi quando as japonesas falaram lá que no caso de vocês é diferente, e a gente queria saber, conhecer toda a história, conhecer de onde vocês vieram, por que vocês querem adotar. E pela graça e misericórdia de Deus, porque separaram, eu num quarto, aquela no outro, e acho que alguns sabem que eu não sei falar japonês, assim, né? Mas Deus deu a graça, assim, eu pude usar o Google Tradutor em alguns momentos ali também, para poder explicar toda a minha história, minha vida. Perguntaram tudo, de onde eu nasci, quando eu casei, se eu briguei com meu irmão quando eu era criança, e um monte de coisa assim. E, gente, aí foi quando a gente pôde explicar. E eu quero que antes de a gente entrar na palavra, de falar desse contexto da adoção romana, né, da adoção naquele tempo, no que Paulo ele escreve, porque Paulo foi o único que escreveu sobre adoção na palavra de Deus,
né? Nas cartas paulinas, seja para os romanos, seja para os efésios, para os gálatas. O único que escreveu sobre adoção foi Paulo. E Paulo vivia num contexto que ele sabia como era a adoção. E quando eu entendi então a questão da adoção romana e a adoção que Paulo queria transmitir quando fala que nós somos adotados por Deus, aquilo encheu o nosso coração e falou, é isso. E claro que juntou com o sonho, né, da minha filha, e aí as crianças também, toda em casa já começaram a falar a mesma língua, então vamos que vamos pra frente então, né? Que até então a mais velha e a mais nova, adoção? Não, tá bom, nós três, tá tudo certo e tá maravilhoso, né? Mas depois foi surgindo aí um sentimento nas nossas 3 filhas, né? E com isso a gente deu início em janeiro, né, nesse processo. Mas aí o que aconteceu foi o seguinte, falar um pouquinho sobre a adoção romana, para a gente falar um pouco desse contexto, como que era naquele tempo, né? Na questão das leis, por exemplo, primeiro havia a libertação entre aspas, o desligamento com o pai biológico, né? Talvez o filho já foi deserdado, então havia aí alguns documentos que teriam que ser registrados, que teria total desligamento com o pai biológico, então eles estariam aptos aí para ser adotado por alguém. E aí esse alguém, depois que vinha adotar, haveria um outro documento que seria registrado ali, e o pai que estava adotando daí aquela criança ali, ou aquela pessoa que já era jovem, tinha de idade também, né? O que acontecia? Se aquela pessoa tinha dívidas, tudo aquilo já era cancelado. E tudo aquilo que o pai estava adotando, se o pai tinha um nome, o pai dava um nome para ele, o pai dava as suas propriedades para ele, tinha igualdade de direito como se fosse outros filhos também. Agora, não poderia ter relacionamento com os irmãos ali adotivos, né? Porque era como se fossem irmãos de sangue mesmo. Então, pela lei, era algo muito pontual nesse aspecto. Então, se a gente for fazer já agora uma conexão com a adoção de Deus, ele nos dá o seu nome, todas as dívidas são apagadas, né? E por aí vai, nós recebemos a herança de Deus, tudo que o Pai tem é nosso, né? Então, só que o que mais mexeu conosco é porque, voltando naquela parte da forma que você enxerga, o óculos que você usa para ler as Escrituras. Na nossa cultura ocidental, quando se fala de adoção, parece que a adoção é um sinônimo de tristeza, é um sinônimo de pena, que ele é um coitado, uma coitada que foi abandonada ou algo parecido. Sim ou não? Não é verdade? Só que daí acontece o seguinte, nessa lei romana que eu quero dizer para você, para que a gente possa entender, e Paulo era alguém entendido disso. Paulo era um fariseu, Paulo era cidadão romano, Paulo entendia de todas as leis judaicas, como também de todas as leis romanas, né? Então Paulo era alguém que sabia do que estava falando, e ele falou, vocês foram adotados por Deus, né? E aí aquilo trouxe um peso, porque havia uma outra lei, que como pai biológico romano, se você tivesse um filho que talvez tivesse uma deficiência, o pai biológico poderia deserdar o filho. Ou se deu algum problema na vida, ou alguma coisa assim, o pai biológico teria o direito de deserdar o seu filho biológico. Todo direito. Agora, se aquele pai biológico deserdou mas ele, ao escolher também e adotar alguém, ele não escolhia como nos nossos dias. Nossos dias a gente pensa, vou adotar, então que seja um bebezinho. Não, eles pensavam em adotar alguém que ele já tinha certeza que não tinha deficiência, que poderia ser alguém que pudesse cuidar dele na sua velhice e que pudesse também dar continuidade na sua linhagem, na sua história. Então, era muito pontual, era algo muito objetivo na pessoa no qual ele escolheria para adotar. E aí, aquele pai romano, ele adotava alguém. Eu quero adotar essa pessoa. Não vou falar criança, porque poderia ser já um jovem, ou até alguém maior. Vou adotar essa pessoa. Essa pessoa que fosse adotada, segundo a lei naquele tempo, ele jamais poderia ser deserdado. Porque o filho biológico você não escolheu, nasceu. Mas o filho adotivo você escolheu a dedo. Foi uma escolha sua. Então é obrigação sua cuidar dele até o fim. E aí quando
Paulo vai falar aos Romanos, vai falar aos Gálatas, aos Efésios: eu escolhi você a dedo. Deus escolheu você a dedo. E se Deus te escolheu, jamais Ele vai te lançar fora. E Deus nos adotou. E sabe quando a gente entendeu isso, aí o nosso coração mudou com relação à adoção. Porque daí o que a gente quer transbordar daí para alguém que virá, é isso, é mostrar para eles que eles não são coitados, mas eles são muito amados, porque nós escolhemos Ele para transbordar o nosso amor na vida deles. E eles possam de alguma forma ter uma referência. Estou até me emocionando um pouco aqui, porque quando se fala de adoção, muda. Quando a gente entende as Escrituras, muda, porque não tem a ver a nós. E a Bíblia também fala que Deus é pai de órfãos. Deus é um pai de órfãos. Eu sei que talvez isso é um encargo específico para irmãos específicos, talvez não é para todos, mas há uma estatística no Brasil que se cada igreja adotasse uma criança, não haveria mais órfãos no Brasil. E muitas vezes a questão da adoção, se a gente não tem o entendimento, muitas vezes a gente vai também com um olhar egoísta. Não vou adotar porque eu vou perder algumas coisas. Eu não vou fazer isso porque eu estou olhando mais nós. Mas nós fomos chamados também para se doar. Não tem a ver conosco, tem a ver com as próximas gerações, e é o nosso papel como igreja. Agora, especificamente como chamado, às vezes cada um, tem um chamado específico, mas como igreja, e aí tem aquela regra no Japão que tem que ser com 4 anos de diferença, da mais velha ou da mais nova. Então a mais nova tem 10 anos, então seria uma criança até 6 anos, Então pela lei, no nosso caso, vai vir uma criança até 6 anos. É claro, a gente ainda vai escolher daí, E essa criança tem essas leis também. Você não pode obrigar a ir para a igreja e tal, mas criança com 6 anos não tem muita escolha, Vai vir aqui, E estará aqui conosco. E nós, como igreja, a gente espera que também ele possa ser daí abraçado e acolhido. Eles possam saber o que é uma família em Jesus. Amém? Não sei se vai ser daqui a alguns meses ou final do ano, mas até agora foram 4 reuniões e 4 passos que a gente já passou e deu certo até agora, graças a Deus. Amém? Mas voltando para as Escrituras, voltando para a palavra aqui, eu quero ler então com vocês agora, com esse entendimento, com esse contexto, vamos ler essas porções das Escrituras que falam a respeito dessa adoção. Agora, com esse óculos de interpretação que nós vamos ler aqui essas passagens. Romanos capítulo 8, verso 15 e 16. Glória a Deus. Romanos 8, Paulo está escrevendo aos Romanos. Aos Romanos. Eles sabiam do que estavam ouvindo, do que Paulo estava querendo dizer. Olha só. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai, pois seu Espírito confirma no nosso espírito que somos filhos de Deus. Mais uma vez, verso 15. Vamos ler todos juntos aqui no projetor? 2, 3 e... Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, nós nunca seremos deserdados, nós nunca seremos abandonados, porque Ele nos escolheu, Ele nos adotou. Amém? Romanos 8, 23 também, um pouquinho mais para frente, ele vai estar falando aqui sobre adoção. Paulo foi o único que falou sobre adoção. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção do nosso corpo. Mais 2 passagens, Gálatas 4, verso 4 ao 7, e depois
Efésios 1:5. Se você quiser, pode ir anotando essas referências aí, para que você possa depois se aprofundar e se deleitar com a palavra de Deus. Amém? Então, Gálatas 4, verso 4 ao 7, diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Assim o fez para resgatar a nós, que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como seus filhos. E que é uma adoção? É uma escolha de um Deus, de um Pai que nos escolheu e que jamais nos abandonará. E porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e por meio dele clamamos: Abba, Pai. A palavra Abba, ela significa querido Pai, paizinho querido. Agora você já não é escravo, mas filho de Deus. E uma vez que é filho, Deus o tornou herdeiro dele. Herdeiro, lembrou que a gente fala sobre herança? Como ser herdeiro de um pai que nunca morre, né? Nós podemos então herdar tudo aquilo que Deus já nos preparou e nos predestinou também. Efésios 1, verso 5, também vai falar sobre isso, que diz assim: Ele, olha que gostoso ouvir a Bíblia, né? Folhear as Escrituras, muito bom. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então essas 4 referências, Paulo ele é o único que usa, e eu espero que nós hoje possamos sair com essa certeza, seja para ir para o encontro com Deus, ou seja para nós vivermos a nossa vida aqui nessa terra, de ter uma certeza: Deus nos escolheu, Deus nos adotou. Deus não foi um acidente de percurso, foi uma escolha a dedo. Foi uma escolha a dedo, cada um de nós. Amém? Você pode falar para a pessoa do seu lado, 3 pessoas ao seu redor: Deus te escolheu a dedo. Deus te escolheu a dedo. Amém? Deus te escolheu a dedo. Glória a Deus. É tão bom saber que nós somos escolhidos aí, não é verdade? Nós somos escolhidos. Alguém me escolheu. E é isso que a gente quer transmitir para essa geração também. Eles foram escolhidos para serem amados, para serem abraçados, para receber um nome, para receber herança, para receber propriedade, para receber todo o direito que um filho biológico também teria. Então ele é um amado. Então tudo isso que a gente já está falando, quando nós começamos a ler as Escrituras com esse entendimento, logo a gente entende que as nossas dívidas também foram canceladas, né? Logo a gente entende também que nós temos um novo nome, nós fazemos parte agora de uma família, porque a gente visitou o orfanato lá, e o orfanato é como se fosse o Roicuen, gente. A gente pôde entrar lá, todos os compartimentos lá, os departamentos, tudo, eles explicaram tudinho como funciona, e eles estavam na escola, algumas crianças estavam lá, e é tudo repartido assim, cada um tem o seu cantinho, tal, muito organizado. Tem salinha de instrumento, tem salinha até de musculação, coisa assim, tem muita coisa assim, é muito bonito, muito organizado. Só que lá o ambiente é como se fosse uma escola. Eles vão para uma escola, eles saem da escola e voltam como se fosse para uma escola. Eles não têm um lar, né? E é isso que Deus também ele faz conosco. Ele nos faz sentir agora parte de uma grande família, aquilo que a gente cantou. Nós somos agora parte de uma grande família, e é tão gostoso quando você se sente parte dessa família, quando você tem essa clareza que você não está sozinho, você não está abandonado. E ontem a gente teve a rede de casais aqui também, e foi falado muito sobre isso, de não sair da casa do pão, de não sair de Belém, né? Da gente precisa estar ali, e isso é muito importante para todos nós, permanecer neste ambiente, porque nesse ambiente nós somos muito abençoados com nossos irmãos, sim ou não? Amém? Glória a Deus. Então a primeira parte dessa mensagem, se você quiser anotar, é esse resumo que nós fizemos aqui: fomos adotados. Amém? Fomos adotados. Agora a segunda parte é o seguinte: o Pai me ama, e agora nós somos parte de uma família. Somos parte de uma família. Com esse entendimento nós vamos para o encontro,
Porque se você sabe que você é filho de Deus, com essa certeza, você vai ao encontro do Pai sem reservas. Sim ou não? Né? Porque quando a gente não tem esse entendimento, a gente fica com receio de se chegar a Deus. A gente fica até com medo ou com vergonha de se chegar a Deus. A gente fica até com vergonha até de ir para a igreja, porque o que vão pensar de mim? Ou o que a igreja, ou o que as pessoas, o que Deus vai pensar de mim? Sendo que eu entendo que o Pai me adotou, que o Pai me ama, que nós somos dele, que o Pai quer nos acolher, que o Pai quer colocar vestes novas. Então tudo isso daí cai por terra, esses pensamentos, essas mentiras, esse sofisma de Satanás, que constrói fortaleza no nosso coração, pela nossa falta de conhecimento, pela nossa falta de entendimento das Escrituras, nos afastando aí de Deus, e aí Deus não é o culpado, mas nós, porque o Pai, Ele está de braços abertos. O Pai, Ele quer nos abraçar. O Pai quer nos dar um coração de filho. E Ele nos dá esse coração de filho. E é bem legal que também, se você for ver a história de Jesus, como que Jesus se relacionava com Deus? Toda oração que Jesus fazia era o quê? Pai, Pai, Pai. Não era aquela oração que muitas vezes fazemos, né? Ó Deus, soberano, majestoso, e Ele é tudo isso, gente. Ele é tudo isso, de grande majestade e poder. Ele é tudo isso. Mas Jesus veio para nos dar o exemplo, e Ele veio para nos ensinar que nós somos parte de uma família, e Deus, Ele é Pai. Agora é claro, aqui talvez nós nós não temos um tempo adequado para a gente se aprofundar nesse assunto, mas no encontro será tocado nesse assunto, porque muitas vezes nós não conseguimos ver Deus como Pai, porque o nosso Pai biológico, nós não temos nenhuma referência, então isso acaba prejudicando o nosso relacionamento, a nossa confiança num Pai. Meliane contou aqui que ela tem um Pai muito presente, apesar da distância. Mas talvez tem muitos aqui que não tem nenhuma referência, e fala como Deus é Pai, vem aquela confusão, vem aquela, eu não estou entendendo, eu não tenho nenhuma referência, e Deus, Ele restaura tudo isso, Deus, Ele faz tudo isso, né? E uma das coisas que Deus fez no encontro na minha vida, foi restaurar a paternidade, foi restaurar essa paternidade, e foi quando eu abracei um pastor lá, né? Porque assim, hoje eu entendo, meu pai não pôde vir aqui hoje, mas eu falo para todo mundo, hoje eu entendi, e eu sempre soube daí agora, que meu pai sempre me amou, mas foi do jeito dele. Ele não teve referências, como eu já falei aqui para muitos, né? Não teve referência, e ele com sua experiência tentou me amar do jeito dele, mas não foi suficiente para eu me sentir amado. Então eu me sentia que meu pai não me amava, que meu pai não ligava nem para mim, não estava nem aí para mim. E meu pai mais japonês, era aquele pai que demonstrava amor, colocando pão na casa, e tá bom, era desse jeito. Akira, você quer um brinquedo? Então toy esse brinquedo. Akira, você quer isso? Então toy isso. É a forma dele, até hoje. Daí, vai num restaurante, comer em família, o que ele faz? Deixa que eu pago. Não, pai, deixa que eu pago. Não, deixa que eu pago, né? É a forma dele demonstrar amor. E é claro, às vezes a gente deixa daí, né? Amém. Já que insiste, né? Então, pai, pode pagar, né? E obrigado, pai, obrigado, né? Mas é a forma dele demonstrar amor. Mas só que, para mim, aí no encontro, até eu ir para o encontro, eu tinha essa certeza. E eu vim para o Japão com um voto no meu coração, falando assim: eu nunca mais vou olhar para o meu pai. Eu nunca mais vou ver meu pai. Eu vou para o Japão e nunca mais quero ver meu pai na minha frente, né? Então vim com esse coração desse jeito. E a gente sabe, o coração desse jeito chega na presença de Deus, às vezes duro, mas quando a gente se abre para Deus, aí Deus quebra tudinho, né? Não é desse jeito não, aí quebra o coração, aquele coração orgulhoso, e começa a mostrar mais o amor dele. E aí quando eu vi daí lá no encontro, eu vi uma figura de um pai ali, que era um pastor que estava ali, e ali, eu fui no impulso ali, abracei aquele pastor lá. Ele me abraçou de um jeito que ele não estava, mas sabe quando você tem um abraço de um homem com o coração de um pai? É diferente, né, gente? É um abraço de um pai, porque às vezes a gente nessa cultura, né, homem não, nem toca aqui, eu sou homem, o que é isso? Negócio de abraço, negócio de um beijo no rosto, o que é isso, né? Sou homem.
Mas sabe, na presença de Deus não tem isso, amém? Nós nos abraçamos também, e com todo o nosso coração e amor. E ali eu abracei aquele pastor lá, e aquele pastor me envolveu com aqueles braços como se fosse de um pai. E aquele abraço masculino de um pai foi quebrando todas as cadeias que tinha no meu coração. Chorei aqui, tudo no peito dele aqui assim, ó. Mas ele não estava nem aí. Sabe aquele choro que chora por todos? Lambuzou tudinho, inclusive acabou a ministração, ele teve que até trocar a camisa assim, sabe? Mas ele não estava nem aí, ele só estava ali para transbordar o amor assim. E ali, eu até pedi desculpa depois para ele, perdão pastor, né? Mas eu precisava disso, né? E ali meu coração foi curado, e foi a partir daquele momento que essa paternidade foi restaurada, e a partir desse momento a paternidade com meu pai foi restaurada também, né? Foi aqui, ó, de dentro para fora daí, né? E aí hoje, muitos já sabem disso, hoje meu pai e eu, os filhos, têm um relacionamento muito saudável, né? Meu pai me abençoa todo domingo, né? Meu pai me abençoa sempre, né? Seja financeiramente, ou seja com palavras. Meu pai, né, graças a Deus, tem sido exercido essa paternidade. E nós precisamos exercer essa paternidade também. Fazemos parte de uma família, amém? E como família, Gálatas 6:10 e Efésios 2:19, não precisa abrir, mas se você quiser depois as referências, a gente passa para vocês depois. Mas a Bíblia fala que nós fazemos parte de uma família, e família de Deus. Somos filhos de um pai que é Deus, logo nós somos irmãos em Cristo. Então nós somos família. E como irmãos em Cristo, acontece de algumas brigas às vezes, sim ou não, né? Acontece, mas o pai, o que ele vai fazer? Vai chamar os filhos para conversar e se resolver, e tudo vai continuar, porque continua sendo irmãos. E se a igreja é uma família, vai ter isso também na igreja, vai ter talvez algumas brigas, talvez, vai ter algumas discussões às vezes, mas como família, como eu entendo que nós somos irmãos, como eu entendo que o Pai nos adotou, como eu entendo que o amor de Deus, ele encobre multidão de pecados, como eu entendo que esse amor de Deus, ele nos amou primeiro, então nós o amamos também. Então tudo isso nos faz caminhar, fazendo parte de uma grande família. Mas como parte de uma grande família, nós recebemos o nome da família, glória a Deus, amém? Nós temos um Deus, e agora Deus, ele é santo, e Deus também nos faz agora santo, amém? Até aqui, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus. Agora, na família de Deus, eu queria que você falasse glória a Deus também por isso, tá? Na família de Deus, você também recebe o amor da família de Deus, glória a Deus. A gente recebe esse amor, lá em João 13 fala desse amor que nós temos uns para com os outros, é o amor da família. Nós recebemos também, como família de Deus, o espírito de família, o espírito de Deus em nossos corações que clama, Abba Pai, glória a Deus, glória a Deus. Nós lemos Romanos 8 e Gálatas 4. Agora, como família, nós também temos responsabilidades na família. Glória a Deus. Porque a bênção nós damos glória a Deus, né? O amor, o nome, as propriedades, glória a Deus. Mas como filhos, nós temos responsabilidades na família. Foi o que a Isa também falou aqui. Fazemos parte de um reino e temos responsabilidades, né? Para a gente se cuidar uns dos outros, para a gente poder manter, a gente poder propagar e expandir o reino de Deus, amém? Então temos responsabilidade. Em casa, todo mundo tem responsabilidade. Uma lava prato, outra lava roupa, outra passeia com a cachorra. Então tudo isso, todo mundo tem responsabilidade. E também na igreja não é diferente. Nós cremos numa igreja que não exista crente de banco, mas todos nós temos algo a se movimentar, amém? Todos nós temos responsabilidades, e todos nós podemos fazer parte de várias movimentações, no qual a igreja, ela promove como família de Deus, amém? Se você se interessar, é só nos procurar, que a gente vai dar alguma direção, para fazer parte de algo das movimentações, né? Algumas você vai poder já entrar hoje, algumas vai ser necessário um preparo, mas todos nós podemos fazer parte, amém? E você faz parte em nome de Jesus,
tá? Porque o objetivo de Deus, de um pai, não é só nos libertar do pecado e nos fazer justo na presença dele. Em vez disso, ele quer nos dar um senso de família. Ele nos coloca em família. Por isso que esse tema de salvação muitas vezes é falado sobre a justificação. Glória a Deus, nós somos justificados. A nossa dívida que tinha contra nós foi cancelada e cravada na cruz. E nós somos justificados agora perante Deus. Amém? E por isso nós somos salvos. Também tem um outro tema que é regeneração. Nós nascemos de novo. Nós recebemos um novo nome, glória a Deus. Mas a adoção daí vem com uma intenção, com um entendimento, mas de acolhimento. É um Deus, um Pai, é um Deus de perto, é um Deus que cuida, é um Deus que nos faz ser família. E eu gostei do que um pregador, ele disse. Ele falou assim, que a igreja é o jeito de Deus nos ensinar a ser família do jeito dele. A igreja é o jeito de Deus a nos ensinar a ser família do jeito dele. A igreja é o jeito de Deus a ser família do jeito dele. Amém? Então até aqui falamos, fomos adotados, fazemos parte de uma família. E o terceiro ponto, nós somos herdeiros. É isso mesmo que a gente falou, somos herdeiros. E como a gente falou, herdeiro de um pai que nunca morre, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Deus que morreu numa cruz por nós, ressuscitou ao terceiro dia, e nas mãos dele está o poder sobre tudo, até sobre a vida, sobre a morte. Ele tem todo esse poder, é o nosso Pai. Eu lembro uma vez que a gente estava passando e conversando sobre a criação no Monte Fuji também. Inclusive esse ano, dia 1º de setembro, vamos subir o Monte Fuji. Quem quiser ir junto, nos procure depois. Será numa sexta-feira. Vamos voltar para as Escrituras, glória a Deus. Mas só que daí teve um irmão que falou assim: oh, meu Deus, o Monte Fuji, que grandeza, se sente tão impotente, que grande, meu Deus, que maravilha. Aí teve outro irmão que falou: meu pai criou tudo isso, meu pai que fez, meu pai. Aí com essa certeza, sabe, nos dá um entendimento muito maior de você viver a vida de Deus na terra, porque você é filho de Deus, né? Deus criou tudo isso, Deus é o nosso Pai. Agora, a Bíblia fala que sim, nós somos herdeiros, Romanos 8, 17. Todos estão entendendo, gente? Amém? Glória a Deus. Porque com esse entendimento, nós precisamos viver a nossa vida com Deus, não como um Deus distante, mas um Deus que nos adotou, um Pai que nos adotou. Se somos seus filhos, 8,17, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Nós somos herdeiros. Agora a questão é que a gente até falou um pouco na célula, que é a preparação do encontro com Deus. Somos herdeiros, mas eu não estou desfrutando da herança. Vocês estão falando que na Bíblia diz isso, que o homem, nós como filhos, recebemos isso, e Deus faz isso na vida do filho, e eu não estou vivendo isso. Aí pode ter uma questão aqui, que está em Gálatas capítulo 4, verso 1. Você é herdeiro, tenha certeza disso, mas talvez o desfrutar, talvez exija um posicionamento nosso, que diz assim: se somos teus filhos, é o mesmo, Gálatas 4, Gálatas 4, 1, vamos lá? Gálatas 4, 1. Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor que a de um escravo, não difere de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Entenderam aqui? Porque você é herdeiro, mas se ainda você é uma criança, por mais que você seja herdeiro, você não difere de um escravo, porque você não pode desfrutar de algumas coisas da herança, porque nós somos imaturos ainda. Colocando no nosso contexto aqui, a maioria de nós somos adultos e temos um carro, ou algum bem que você não vai dar para uma criança, porque uma criança não tem ainda maturidade para isso. Se eu der o meu carro para minha filha de 10 anos dirigir, vai dar ruim, porque ela não tem maturidade para isso. Da mesma forma, Deus tem muitas bênçãos e herança para nós,
mas às vezes não desfrutamos, porque falta talvez maturidade no nosso coração. Precisamos crescer. E como nós crescemos? É se permitir a passar pelas dores, né? Porque o crescimento dói, sim? O crescimento dói. Seja dos ossos, quando minhas filhas, quando estavam crescendo e está crescendo, sempre, pai, eu tô com dor na junta aqui, tô com dor no joelho, eu tô com dor na perna, tô com dor aqui e tal, faz massagem. E aí a gente tenta na medida do possível, né? Porque faz parte do processo, a dor, né? Assim a gente vai crescendo, mas até chegar à estatura, à fase adulta. Amém? Vamos ler Romanos 8:32. Romanos 8:32. E já estamos quase encerrando. O grupo de louvor, por favor, já se prepare, por gentileza. Romanos 8:32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Vou ler de novo, gente. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Sabe, o coração do Pai não está fechado para nos dar. Ele entregou o bem mais valioso, o seu próprio filho, para morrer numa cruz por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores. Como Ele não daria aquilo que nós necessitamos ou aquilo que nós desejamos muitas vezes? Mas talvez se faz necessário uma maturidade, se faz necessário nós entendermos, né? Algum dia, eu não sei onde a Natália está aqui, né? A Natália do Tiago, mas ela vai contar um testemunho, que hoje de manhã ela contou um testemunho para mim, né? E faz todo sentido com isso aqui. Deus, Ele está preparado para nos dar todas as bênçãos, mas ela passou por um processo, né, Natália, ali de esticar mesmo, um processo dolorido, né? A herança já estava preparada, mas foi necessário crescer em alguns aspectos dentro do coração dela, né? E quando isso foi resolvido, aí a bênção veio, né, Natália? Glória a Deus por isso. Foi maravilhoso, foi muito pontual. Ela vai contar o testemunho aqui, né? Quase que eu já dou isso, quase que eu conto já aqui, né, Natália? Perdão. Mas Deus, Ele fez maravilhas ali, né? E a gente fica muito emocionado, porque esse Deus é maravilhoso, nosso Pai é maravilhoso. Então, o Pai, Ele não está de braços fechados, Ele quer realmente, mas é necessário eu e você entender tudo isso, amém? E por último, o que o Pai então Ele espera de nós? O Pai, Ele espera de nós que, como filhos, que temos uma responsabilidade, que nós sejamos santos como Ele é santo. 1 Pedro capítulo 1, verso 15 ao 16. Ele espera que nós sejamos como Ele é. Amém? O que o Pai espera de nós? O Pai espera também que conheçamos a verdade, que nós prossigamos em conhecer a verdade. Como se dá isso? Mais presença de Deus, mais estudos, vir aos cultos, sim, participar de uma célula ou de seminários, cursos teológicos, se preparar, se equipar, ter uma boa doutrina. A gente estava conversando lá, né, Cleito? Cleito também está ali no curso, e a gente estava compartilhando ali no curso o seguinte, que se a gente tem uma boa doutrina, quando você vai ouvir alguma coisa na internet que está fora, na hora já vem a luz. Eu acho que você já viu até a ilustração de como você identifica uma nota falsa. O que eles fazem? Eles permanecem muito com a nota verdadeira. Eles permanecem muito com a verdade. E quando daí vem algo falso, ele já identifica. Porque é tanto contato com a verdade, com aquilo que é verdadeiro, quando vem o falso, na hora você já detecta. Mas se a gente não tem o contato, não sabe qual é a verdade, por isso que nós somos levados por vento de doutrinas, para lá e para cá, como meninos, inconstantes, é o que a Bíblia diz em Efésios 4, porque falta uma doutrina, falta uma base, falta um conhecimento mais profundo da palavra de Deus. E querendo ou não, né, muitas vezes nós vivemos um evangelho raso, porque eu conheço que a tradição me disse isso, mas por exemplo hoje, até que a gente se aprofundou um pouco mais nesse tema de adoção, foi bom você ter vindo aqui,
Porque daí com esse conteúdo nós podemos ler as Escrituras, quando chegar nessas passagens, opa, eu aprendi aquilo, e eu entendi isso, e aquilo vai nos edificando e nos fazendo crescer a cada vez mais, amém? O que Deus espera de nós então? Que nós prossigamos em conhecê-lo, nos alimentando bem também, amém? Deus espera de nós também que nós nos amemos uns aos outros, né? 1 João 3,11, Deus espera isso de nós, que nós, como irmãos em Cristo, como os irmãos adotivos, nós nos amemos uns aos outros, amém? Você pode olhar ao seu redor, todos nós somos filhos adotivos aqui, ó. Todos nós somos adotados aqui, ó. Amém? Todos nós. E isso não é sinônimo de tristeza, isso não é sinônimo de pena, isso é um privilégio. É um privilégio. E Deus quer que o Pai espera de nós, que eu acho que esse é o passo inicial de tudo que Deus começa a fazer nas nossas vidas. Arrependimento. Deus quer que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Assim como o Christian também testemunhou, ele estava disposto a renunciar tudo, renunciar aos seus pecados, se arrepender de tudo isso e ter uma nova vida. Por mais que ele aprendeu até aquele dia muitas coisas, mas ele depois, ao encontro das Escrituras, ele viu que o caminho era Jesus, o caminho, a verdade e a vida. E mesmo vindo pressão dos pais, ele teve um arrependimento genuíno, que até hoje, para a glória de Deus, que a gente fala, a alegria é nossa, mas a glória é de Deus. Um homem constante, né? Que não deixou, com as disciplinas espirituais, tem permanecido desde o encontro e até hoje, né? Para a glória de Deus, amém? Porque quando há um arrependimento genuíno, há uma mudança de mentalidade, há uma disposição, né, de nós vivermos tudo aquilo que as Escrituras nos ensinam, amém? Então hoje eu quero abrir então essa oportunidade para todos nós, a nos colocar agora diante de Deus, mas como um Pai que nos adotou, amém? Se coloca em pé, você que pode.